Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos realmente muito felizes pela oportunidade de estarmos juntos. Desde sexta-feira estamos aqui em Sorocaba. Camila chegou na quarta-feira para poder trabalhar um pouco. Eu, Daniel e a Beatriz viemos na sexta-feira. E quando estávamos chegando a Sorocaba, tinha uma placa que indicava a cidade. E aí eu pedi para o Danielzinho ler a placa. Olha, filho, aquela placa, e estava dizendo Sorocaba. E ele perguntou: chegamos em Sorocaba? Sim, filho, chegamos em Sorocaba. Íamos direto para a casa do presbítero Mário. Ele disse assim: então, me ensine a chegar até a casa do tio Mário, porque quando eu crescer eu vou vir morar aqui. Aí o coração dispara um pouco, né? E a gente quer ter sempre os filhos por perto, mas ele desde 7 anos já demonstra um carinho, um amor muito grande. Assim como nós, eu e a Camila estamos muito felizes de rever alguns amigos, pessoas chegadas, e durante esse período aqui em Sorocaba nós entendemos o real sentido de alguns versículos bíblicos, como por exemplo, existem amigos que são mais chegados que irmãos. Estou vendo alguns rostinhos desconhecidos, pessoas que estão chegando para a igreja nos últimos meses. Você não me conhece, meu nome é Daniel, sou pastor, agora lá em Londrina. E tive a oportunidade de estar à frente dessa igreja durante os últimos 6 anos. Mas na verdade a impressão que nós estamos tendo é que nós estamos voltando das férias. E rever os irmãos, e realmente, na hora que eu entrei com o carro ali, eu procurei a chave do portão, o controle do portão, mas graças a Deus o Rock estava por ali e abriu o portão para nós e colocamos o carro no mesmo lugar de sempre. Parece que nada mudou, mas na verdade muita coisa mudou. Com a graça de Deus, estamos juntos novamente e sinceramente não pretendo me desligar desta igreja, não pretendo perder os vínculos que foram criados a duras penas. Não gostaria de deixar que o tempo e a geografia roubasse de nós aquilo que plantamos nos últimos anos. A amizade é coisa para a vida e na realidade quando revemos algumas pessoas a gente recomeça de onde paramos da última conversa. Parece que nada mudou. E conversar com alguns de vocês realmente está sendo assim. Quero compartilhar algo que está no meu coração, e o tema do nosso estudo de hoje é quando Jesus está à mesa. E eu convido a igreja para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 41. Reverendo Áureo me ligou durante a semana, justificando sua ausência. Estive com o nosso irmão missionário Isaías na quarta-feira, lá em Londrina. Ele passou por lá, tivemos a oportunidade de estarmos juntos no fim da tarde, comecinho da noite, também justificando sua ausência. E o pastor Áureo então me deu toda a liberdade, orientando-nos com relação ao mês de aniversário da igreja, 111 anos, uma igreja referência na cidade e na nação, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que não para, uma igreja que não está estagnada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E desde então desde quando o convite foi feito, há alguns meses, comecei a pedir a Deus orientação para esse momento que estivéssemos juntos. Hoje de manhã eu preguei aquele sermão que não foi pregado quando da nossa despedida, não é? O presbítero Mário, juntamente com toda a equipe, preparou para nós um momento de despedida e o sermão já estava preparado naquela manhã. Então eu engavetei, guardei e hoje pela manhã pude compartilhar. Mas agora à noite quero falar a respeito do tema que Deus colocou no coração do pastor Áureo e de toda a equipe pastoral e do conselho: convite ao discipulado. Através desta rede de amor e cuidado que nós estamos aprendendo continuamente a ser e desenvolver. E o texto de Marcos, capítulo 6, verso 41, texto bastante conhecido, mas eu quero refletir um pouco sobre algumas verdades que aqui estão. O texto diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Hoje pela manhã também pude compartilhar um sentimento, e tenho estudado muito acerca da vida de Barnabé, e temos no coração, eu e a Camila, que até o fim do ano queremos escrever um pequeno livreto, um estudo
falando a respeito da vida deste homem que contribuiu muito para a expansão do evangelho no primeiro século, na igreja primitiva. Barnabé foi um homem realmente inspirador e que, mesmo que não haja registro de que ele tenha andado com Jesus, parece-me que ele aprendeu sobre Jesus. Ele entendeu a missão do Filho, ele entendeu a missão do Salvador e proclamou, vivenciou. E realmente quero dar um enfoque, porque às vezes que Barnabé é citado na Bíblia, ele é falado sempre como um homem cheio do Espírito e um homem que se preocupou com as pessoas. Quero dar um enfoque sobre santidade e discipulado. Esse tema está muito forte em meu coração, os irmãos já me conhecem, já sabem. Nós temos vivido isso, tentado viver isso, e realmente um trecho específico da vida de Barnabé, quando a igreja se dispersa após a morte de Estevão. Inclusive hoje pela manhã tive a oportunidade de assistir a aula na classe dos jovens. Nosso irmão Lucas Neiro foi o nosso professor, uma aula muito inspiradora, profunda, uma aula muito boa falando sobre a vida de Estevão. E após a morte de Estevão, os discípulos se dispersaram com medo da perseguição, e logo a igreja chegou na Antioquia, onde havia pouca gente do povo de Israel, poucos judeus, muitos gregos, muitos gentios, muitos romanos. E na Antioquia o povo começou a crer em Jesus, e Barnabé foi para lá enviado. E quando ele chegou em Antioquia, ele olhou para a igreja, e o texto bíblico diz que ele viu a graça de Deus, se alegrou e exortava aquela igreja para que permanecessem firmes no Senhor. Hoje eu consigo perceber o que Barnabé estava tentando transmitir àquela igreja, porque realmente quando eu olho para a igreja hoje, igreja cheia, um grupo de louvor, coral sempre bonito, a simpatia de sempre, o acolhimento sempre caloroso desta igreja, e ainda ver alguns rostinhos novos, significa realmente que a graça de Deus está sobre esta igreja. Podem vir as tempestades que forem, as mudanças que Deus nos submeter, mas essa igreja vai continuar vivenciando a graça de Deus, e por isso me alegro e exorto os irmãos para que permaneçam firmes no Senhor, permaneçam firmes no Senhor. E este tema, quando olhamos para este trecho que foi lido de Marcos 6,41, nós verificamos aqui que as refeições com Jesus, elas têm um padrão. E esse texto está inserido num primeiro momento onde Jesus, juntamente com seus discípulos, vai para um lugar à parte. Eles vão para um lugar para ter um tempo a sós, só que eles não conseguem ficar a sós, porque a multidão foi correndo para ter um tempo com eles também. Jesus estava lá, os discípulos estavam lá, e no momento em que a coisa complica, Jesus fala: nós precisamos dar de comer para esse povo. E os discípulos falavam: Jesus, nós não temos nada, nós temos uma quantia pequena de dinheiro, o que nós vamos fazer? Jesus então orienta os discípulos: vocês mesmos têm que dar de comer para esse povo. E aí então alguém faz a pergunta: o que vocês têm afinal de contas? E alguém disse: olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus estava presente. E quando Jesus está nas refeições, quando Jesus está nos relacionamentos, quando Jesus nutre a amizade, a comunhão, milagres acontecem. E eu sempre tive essa convicção de que o milagre, quando envolve Jesus, para mim realmente não é espantoso. Saber que o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, multiplicou ali a comida, sinceramente para mim não é novidade. Curar um enfermo, curar uma pessoa, outra, isso realmente para mim não me causa espanto, porque Ele era Deus e Ele fazia o que poderia fazer, Ele era o Todo-Poderoso. Mas o que está por trás, o que está nas entrelinhas deste episódio é o que realmente nos chama a atenção. E se os irmãos perceberem, existem pelo menos 4 verbos que perseguem as refeições de Jesus. Gostaria de chamar a atenção ali para o verbo tomar, abençoar, partir e dar. Tomando os 5 pães e 2 peixinhos, abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos. 5 pães e 2 peixinhos, e ali logo mais abaixo, no verso 44, você percebe que eram 5.000 pessoas, 5.000 homens. Considerando mais mulheres e mais as crianças, nós tínhamos um universo aqui talvez de uma dezena de milhares de pessoas. Um grupo realmente significativo para ser alimentado com 5 pães e 2 peixinhos.
Mas existe também um outro episódio, se você virar a página da sua Bíblia, uma segunda multiplicação, escrita agora em Marcos, capítulo 8, verso 6. Tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. 7 pães, alguns peixinhos, e o universo aqui era de 4.000 pessoas. Ora, se Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para 5.000, 10.000 pessoas, o que ele não faria com 7 pães e alguns peixinhos para 4.000 pessoas? Sobraria. Contudo, existe uma outra refeição de Jesus, um pouco antes de sua morte, registrada no livro de Marcos, capítulo 14, verso 22, que diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Não eram mais 10.000 pessoas, nem 8.000 pessoas, mas agora 12. Numa refeição muito simples. Jesus, enquanto comiam, ele tornou aquele momento significativo. Jesus simplesmente transtornou aquela refeição de uma refeição simples como a chamada Santa Ceia do Senhor. Mas ainda existe um outro momento, um outro episódio. Eu agora levo a reflexão para o livro de Lucas, capítulo 24, verso 30, quando Jesus, já ressuscitado, caminha com 2 discípulos até um vilarejo chamado Emaús, e enquanto estavam comendo na casa de um daqueles discípulos, no verso 30 a Bíblia diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Um ambiente agora de 2 pessoas. 10.000, 8.000, 12 e 2 pessoas. E os verbos se repetem, se os irmãos perceberem este gráfico, em azul, tomando, tomando, tomou, tomando. Em vermelho, abençoou, dado graças, abençoando, abençoou. Em verde, partindo, partiu-os, partiu, tendo-o partido. E em preto, deu-os, deu, deu, deu. Os irmãos conseguem perceber aqui o eixo semântico? Há aqui 4 verbos que se repetem em 4 episódios diferentes, que nos ensinam realmente lições muito preciosas. Jesus foi um especialista em relacionamento. Jesus, como um bom mestre, se relacionava de forma intensa, intencional, afetiva, amorosa, acolhedora. E aqueles 12 que caminharam mais de perto com Jesus, dormiam juntos, acordavam juntos, faziam excelentes refeições juntas, provavelmente algumas refeições um pouco mais requintadas, mas algumas refeições muito simples, como essas de poucos pães e poucos peixes. Mas Jesus transformava aqueles momentos em momentos sublimes. Jesus aproveitava a comunhão, Jesus aproveitava o partir do pão. E quando Jesus está à mesa, algo acontece. Quando Jesus está presente, os relacionamentos são marcados, são impactados. Nesta vinda rápida para Sorocaba, tivemos a oportunidade de fazer algumas refeições, e todas elas foram muito significativas. Independentemente do cardápio, independentemente do local e do número de pessoas, cada uma delas foram nutritivas do ponto de vista espiritual e emocional, porque cremos que Jesus estava presente. Algumas pessoas já nos disseram que da próxima vez que viermos, não podemos repetir as refeições, temos que ir na casa de outras pessoas. Nós queremos sim manter com muita tranquilidade, com muita alegria os relacionamentos que por aqui fizemos, crendo que em Jesus os construímos. Assim como Jesus foi um especialista, e então nós podemos aprender algumas lições preciosas. E a primeira delas, queridos, algo muito simples: Jesus toma aquilo que lhe entregamos. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Jesus tomou os 7 pães e alguns peixinhos. Jesus tomou um pão, e com os discípulos em Emaús, Jesus tomou o único pão que havia sobre a mesa. Jesus toma aquilo que lhe entregamos. O nosso Jesus, o nosso amado Mestre,
não é invasivo. Ele não vai rasgar o teu coração para invadi-lo e tirar daí tudo o que ele quer. Se você não quiser entregar parte de sua vida para Jesus, você vai continuar sem ter esta área entregue a Ele. Ele não vai roubar de você. Jesus sempre foi um gentleman. O nosso Deus é um Pai amoroso. Nosso Deus é um Pai que cuida. É aquele Pai que se inclina para ouvir. É aquele Pai que brinca. Nós temos uma canção que entoamos: vou lançar-me, vou jogar-me em teus braços, vou olhar em teus olhos, como criança me gira no ar. Essa é a sensação que nós temos de ter de Deus, um Deus que brinca conosco como crianças, porque é assim que nós o somos diante dele. Quem é ele e quem somos nós? Quando nós paramos para pensar nessa realidade, eu não sei você, mas eu me sinto tão pequeno. Existem algumas pessoas que parecem que precisam ser convencidas de que têm de amar a Deus. Algumas pessoas que parecem que precisam receber algo de Jesus para entregar a Ele alguma coisa. Ou muitas vezes o próprio Jesus está pronto para amar, pronto para se relacionar, e ao invés de receber pessoas ou áreas da nossa vida de todo o coração, parece que vem uma oferta em dinheiro, parece que vem um sacrifício para que recebamos dele uma troca, como se estivéssemos dizendo: o Senhor sabe o que eu estou fazendo por você, então o Senhor sabe o que deve ser feito por mim. Jesus toma aquilo que lhe é entregue. Qual área da sua vida você ainda não entregou para Jesus? Qual área da sua empresa você ainda não entregou para Jesus? Qual área do seu namoro? Infelizmente a mídia tem feito uma força-tarefa para a gente se acostumar com padrões do avesso. A última moda agora é o beijo lésbico de duas senhoras, né? E aí a gente fica tão impressionado com o beijo de duas senhoras que a gente já não se preocupa mais com os adultérios, a gente já não se preocupa mais com as falcatruas, a gente já não se preocupa mais, parece que tudo isso já virou normal. Agora o beijo de duas senhoras, isso não dá mais para suportar. Só que quantas outras coisas nós já nos acostumamos? E aí o padrão de santidade para a nossa vida, ele vai sendo questionado, porque a gente vai se adaptando, e ao invés da gente transformar a nossa vida, transformar pela renovação da mente, nós vamos fazendo justamente o contrário, nós vamos nos conformando com este século. Não queremos entregar o nosso vocabulário, não queremos entregar as nossas finanças, não queremos entregar os sites que acessamos, não queremos entregar o casamento, não queremos entregar o nosso relacionamento com filhos, os nossos vícios, aquelas compulsões doentias, nós não entregamos. E Jesus não vai tomar da tua mão, fique bem tranquilo. A salvação é dada gratuitamente, mas a santidade somos nós quem buscamos. O que você ainda não entregou para Jesus e hoje você precisa entregar? Talvez você está pensando: Jesus não vai me aceitar por causa disso, disso, disso e daquilo. Quero lembrar um versículo de João, capítulo 6, verso 37, quando Jesus, olhando para os discípulos, diz assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu desprezo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa o seu passado ou o seu presente, quando você entrega para Jesus a sua vida e as áreas da sua vida, Ele simplesmente toma o que lhe é entregue, porque Ele é responsável. É diferente de quando você pega uma chave, por exemplo, e entrega na mão de uma criança: olha, cuide disso. Às vezes o Danielzinho pega a chave do carro por causa do chaveiro, ou então pega o celular, e a gente precisa explicar para ele: filho, isso não é brinquedo, porque ainda não tem responsabilidade para cuidar daquilo, que sem aquilo nós temos algumas dificuldades. Mas Jesus não é assim, Jesus não brinca com chave de carro, Jesus não brinca com as áreas da nossa vida. O que tinha naquele momento eram 2 peixes e 5 pães. Imagina se Jesus dissesse: que absurdo, 5 pães e 2 peixinhos, o que eu vou fazer com essa porcaria aqui? Você acha mesmo que Jesus diria isso para você? O que eu vou fazer com você? Sobrou nada, a vida te arrancou tudo, a vida consumiu os teus melhores anos, a vida consumiu os teus melhores recursos, o que eu vou fazer com você? Jesus não é destes. Jesus não é assim. Jesus é responsável, e aquilo que lhe é entregue,
Ele simplesmente pega. Tomou o pão, e Ele quer tomar a sua vida, se você quiser entregá-la. Em segundo lugar, Jesus abençoa o que toma. Aí a coisa começa a ficar boa, porque daí a gente já começa a ver luz no fundo do túnel. Se eu entregar algumas áreas da minha vida para Jesus, Ele não vai saber o que fazer. Mas depois de ter tomado, Ele dá graças, Ele abençoa, Ele erga ao Pai e invoca do Pai a bênção para aquilo. E Jesus abençoa aquilo que tomou. O que virou 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus após Ele ter dado a bênção? O que eu e você podemos vir a ser a partir do momento que nós entregarmos, Jesus tomarmos-nos e Ele passar a nos abençoar? O que é possível acontecer com a tua vida, meu irmão? O que é que Jesus pode fazer de você se Ele simplesmente tomar a tua vida, tomar as áreas que você ainda não entregou e colocar a bênção dEle para dizer: esta área agora está abençoada. Estes 5 pães e 2 peixinhos agora não são mais 5 pães e 2 peixinhos, é alimento para quem quiser. Estes 7 pães e alguns peixinhos podem matar a fome de qualquer um. Este pão, embora um pão qualquer, depois da bênção de Jesus, faz toda a diferença. Nós realmente percebemos que existem algumas áreas da nossa vida, algumas coisas que não entram na nossa cabeça. Esses dias eu preguei sobre a vida de Cornélio e a vida de Pedro. 2 visões diferentes. Cornélio teve uma visão de um varão dizendo para ele assim, ele era centurião romano, cuidava de 100 soldados do Império Romano, um homem que não era do povo de Israel, e ele tem uma visão, e na visão um anjo, uma espécie angelical, fala para Cornélio assim: Cornélio, as tuas esmolas chegaram diante de mim, você tem sido um homem bom, aprovado, eu quero que você mande chamar um homem Pedro. E na visão, o anjo estava dizendo para Cornélio: Cornélio, você está indo no caminho certo, mas você precisa ouvir de Jesus. Só que, simultaneamente, enquanto Deus estava trabalhando na vida de Cornélio, Deus precisou trabalhar também na vida de Pedro. Porque Pedro era o homem que foi mandado para falar de Jesus para Cornélio. Só que havia uma tradição de que o Messias tinha vindo para ser o resgatador, o salvador do povo de Israel. E Pedro, na sua mente, ele não poderia pregar para quem não fosse judeu, para quem não fosse da aliança, para quem não fosse do povo de Israel. Mas Pedro então vai para um terraço da casa de um homem chamado Simão, curtidor, vendia couro. E lá no terraço, Pedro tem uma visão. E uma visão muito curiosa. Havia um lençol segurado pelas 4 pontas, e dentro do lençol toda sorte de animais, répteis, animais voadores, quadrúpedes. E na voz o anjo diz assim para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro falou assim: não, eu não posso fazer isso, eu sou judeu, eu não posso comer aquilo que não é puro, esses animais são impuros. E na visão Deus diz a Pedro, os irmãos estão entendendo? Na visão Deus diz a Pedro, o anjo diz a Pedro: Pedro, aquilo que Deus abençoa não é mais comum. Se eu quero abençoar o grego, eu vou abençoar o grego. Se eu quero abençoar o gentil, eu vou abençoar o gentil. Se eu abençoar qualquer tipo de alimento, ele não é mais impuro. E justamente o alimento, que é o símbolo da refeição. E nesse instante, Pedro, então, convicto por Deus, ele vai até a casa de Cornélio e fala: Deus me demonstrou que não se pode fazer acepção de pessoas. E Pedro então entende que aquilo que Jesus põe a mão não é mais a mesma coisa. Jesus abençoou o alimento e o alimento se transformou em banquete para milhares de pessoas. Jesus quer tocar a tua vida hoje. Jesus quer abençoar o teu casamento hoje. Jesus quer abençoar a tua condição de pai, de filho, de mãe, de filha, de irmã, de avó, de avô, de neto. Deus quer tocar você na sua condição. Deus quer abençoar
para que você transforme isso que você é num multiplicador, num alimento espiritual para tantas quantas pessoas precisarem. Jesus, quando põe a bênção na nossa vida, nada fica igual. O que era uma refeição comum vira banquete. Aquilo que poderia alimentar a barriguinha, alimenta o coração. Alimenta o coração. Jesus abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele tem nos abençoado. Muitas vezes nós não percebemos, e às vezes pedimos outras bênçãos, quando na realidade Ele quer nos dar esta bênção. Quando Jesus nos dá certas bênçãos, nós precisamos perceber o que está acontecendo. Em que posso utilizar esta bênção? Qual é a multidão que está ao meu redor? Quem são as 12 pessoas que estão comigo? Quem são as 2 pessoas que estão comigo? Para que eu de fato possa trazer alimento, possa transformar a fome em saciedade. Quando Jesus põe a mão, quando Jesus abençoa, as coisas simplesmente mudam. Se você ainda não mudou de vida, você precisa entregar algumas áreas para que Jesus abençoe e transforme algumas áreas de sua vida. E cá entre nós não temos mérito para abandonar algumas práticas, porque a nossa natureza é pecaminosa. O nosso ímpeto é por aquilo que não pode, desde o Éden, desde Adão. Pode comer de tudo, menos disso. Ele foi naquela que não podia. Pode fazer tudo, menos isso. Ele foi fazer isto. É assim que nós somos. E somente em Jesus, somente com a bênção de Jesus é que nós conseguimos tirar da nossa vida algumas velhas práticas. Qual é o padrão que você quer dar para o seu namoro? Qual é o padrão que você quer ter na sua vida profissional? Qual é o padrão que você deseja ter na sua vida financeira? Qual é o padrão de santidade que você e sua esposa querem viver? Qual é o padrão de santidade que os seus filhos enxergam em você? Jesus abençoa, aquilo que era pouco se transforma em banquete, aquilo que era improvável se transforma em alimento para multidões. Em terceiro lugar, Jesus parte o que abençoa. Jesus toma o que lhe é entregue, abençoa o que toma, mas Ele parte o que está em suas mãos. É aqui a parte perigosa, dolorosa e difícil. Porque quando nós já entregamos para Jesus, a gente não pode pegar de volta. Ele então pegou aquele pãozinho, colocou a mão e depois disse: eu preciso fazer isso aqui com você. Um pão inteiro não alimenta a multidão. É o pão partido que dá de comer. E se nós estivermos inteiros do jeito que queremos, talvez a gente não esteja no padrão que Jesus quer. Aí o que Jesus faz? Vamos cantar? Quebra minha vida, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quantas vezes nós já cantamos este hino? E quantas vezes nós ainda continuamos inteirinhos, intactos, sem deixar Jesus partir e repartir? O verbo partir aqui me parece quebrar, quebrantar, desfazer. O pão desfeito alimenta individualmente, um por um. O pão inteiro não cabe na boca, o pão inteiro não digere, mas o pão partido é o que realmente faz toda a diferença. Nós precisamos permitir que Jesus nos divida, nos parta, nos quebrante, nos reparta quantas vezes for necessário. Porque nós já entregamos, e aquilo que entregamos Ele toma. E aquilo que Ele toma, Ele abençoa, e após a bênção dEle, Ele faz o que Ele quer. Ou acaso poderia o barro dizer para o oleiro: oleiro, o que você está fazendo de mim?
É o que diz lá no profeta Isaías. O oleiro faz do barro o que ele bem entender. Ele vai pegando a argila, vai misturando os ingredientes, vai fazendo a moldura, e se ele perceber que algo está errado, ele quebra e começa do zero. É isso que Jesus deseja fazer conosco, gente. O problema é que a gente quer manter o nosso padrão, e a gente fica inteiro, quando na verdade Jesus nos quer repartido para Ele usar as partes que Ele deseja para a finalidade que Ele quer. Quem sabe você tem sido repartido nas últimas semanas, eu não sei. Soubemos de um irmão querido que perdeu o emprego. Soubemos de outro irmão querido que foi contratado numa outra cidade. Talvez uma enfermidade, talvez uma separação, talvez um relacionamento rompido, talvez uma palavra que foi mal colocada, maldita, talvez uma tristeza que tenha invadido a sua alma. Esses dias fui visitar uma senhora muito simples, num bairro muito carente lá de Londrina, e nós sabemos que o quadro dela é de depressão profunda, mas uma mulher muito simples que não consegue nem sequer entender a dimensão de sua enfermidade. E ela diz que ela tem uma dor no estambo e uma ansiedade muito grande. Estambo e ansiedade. Enferma, partida, com dores na alma. Quem sabe esse é você hoje, quem sabe esse sou eu hoje. Mas permita que este repartir seja da parte de Jesus. Não permita que a vida reparta você, porque a vida faz a coisa ficar retalhada. Com Jesus a coisa ganha forma. Com Jesus o partir, o repartir, o quebrantar e o refazer tem sentido, porque nós estamos na mão do oleiro original. Nós estamos nas mãos daquele que nos ama com amor incondicional. Nós estamos nas mãos daquele que sabe todas as coisas, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, cujo plano tem começo, meio e fim. Quando as nossas experiências nos partem, nos repartem, nós ficamos todos retalhados, cheios de cicatrizes, cheios de amarguras, cheios de traumas. Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, repartiu. Deixe Jesus repartir a tua vida hoje. Não segure. Reconheça: Senhor, tu sabes. Enquanto eu estou falando aqui, na minha mente está vindo muitas coisas que eu ainda preciso permitir que Jesus reparta. Quebre, desfaça para fazer de novo. Assim como eu, você também está pensando. Você sabe qual é a área da tua vida onde Jesus precisa pegar, abençoar e refazer. Isso é um processo contínuo. Com Jesus à mesa, com Jesus nos relacionamentos, com Jesus presente, o ambiente muda. E em quarto e último lugar, Jesus dá aquilo que é partido. Jesus tomou, Jesus abençoou, Jesus partiu e Jesus distribuiu. Algumas palavras para você se lembrar do que significa isso. Ide, fazei discípulos, sereis minhas testemunhas. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Em meu nome, por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos. Mas bem-aventurado aquele que persevera até o fim. É exatamente isso que está acontecendo. Parece que numa refeição Jesus resume tudo o que Ele deseja fazer conosco. Numa refeição simples, 5 pães e 2 peixinhos vindo de um lugar improvável, com pessoas improváveis, multidões são alimentadas, um pão qualquer, o único pão que havia na casa daqueles discípulos de Emaús. Jesus simplesmente toma, abençoa, reparte e mata a fome. E aqueles discípulos em especial, enquanto estavam comendo, eles estavam pensando: será mesmo? Enquanto Ele falava, o nosso coração ardia. Enquanto Ele falava, o nosso coração palpitava. Jesus estava com eles o tempo todo. Mas na hora que foi distribuído o alimento, na hora que Deus deu, na hora que Jesus, depois de repartir, distribuiu, os olhos foram abertos. Eles viram Jesus e Jesus saiu dali porque já tinha dado a entender que este é um processo contínuo e que precisa ter um recomeço e o fim o tempo todo. Alguns perigos que nós temos nos nossos dias. Fast food.
É ou não é? Você senta em qualquer lugar, come sozinho, em 5 minutos você é capaz de fazer uma refeição. Logo que nós chegamos em Londrina, demoramos um pouco para... Bem da verdade, nós ainda não conseguimos entrar num ritmo. E um sábado desses, não tínhamos compromisso e fomos até a casa do meu pai. Cheguei lá, as tias estavam fazendo pamonha. Minha mãe, minhas tias e os tios, todos ali no fundo da casa do meu pai. Quem já teve a oportunidade de fazer pamonha aqui? Levante a mão. Muitos de nós, olha que gostoso. Então você sabe exatamente do que eu estou falando. Todo mundo ali amassando, né? Vai pegar aquela espiga e é grão de milho para tudo que é lado, não é? Aí você vai amassando o milho, aí depois você coloca tudo dentro de um caldeirão enorme, aí depois você amarra aquele trabalho artesanal, é um dia inteiro de trabalho. E nós estamos substituindo a pamonha por um cheeseburger qualquer. Nós estamos substituindo aquele almoço de família, como cada um comendo num cômodo diferente da casa. Esses dias eu recebi de alguns irmãos, inclusive daqui da igreja, o atual chamado mal do século, é o celular. As pessoas no ônibus, pessoas na mesa, casais de namorado numa mesa, quem sabe comemorando o aniversário de casamento ou aniversário de namoro, cada um no seu celular. E hoje pela manhã eu disse algo que realmente tenho percebido. Existem algumas pessoas que pelo celular e pelo Facebook parecem ter uma vida muito mais interessante do que na prática é mesmo. Parece que a vida online é muito mais amistosa, é muito mais afetiva do que na prática. Me lembro de um irmão que mandou uma vez no extinto MSN, ele mandou assim, um forte abraço. Mas uma pessoa que nunca tinha sequer me abraçado pessoalmente. Eu falei, então eu vou cobrar de você esse forte abraço. E depois no fim de semana nos vimos, eu falei para ele, agora você vai ter que me dar um forte abraço. Porque lá no Messenger, lá no MSN não é afetivo, não é caloroso, não é gostoso, não é real. Você sabe do que eu estou dizendo. Existem poltronas vazias na mesa, na família. Existem cadeiras vazias. Precisamos largar o celular de lado. Precisamos deixar o fast food de lado e nos acostumarmos com o padrão de Jesus para relacionamento e refeição. Discipulado é fruto de amizade. Estevão, logo após a sua conversão, quis pregar de Jesus de forma impetuosa, foi morto. Paulo se converteu no caminho de Damasco e já logo quis ir para a sinagoga pregar, quase foi morto. Mas Jesus nos deu um padrão, é na caminhada. Discipulado é continuamente, é nas refeições, é no bate-papo, é na amizade, é na singularidade, é na individualidade. Você acha que discipulado é pegar a Bíblia e saber tudo da Bíblia para ensinar outra pessoa? Você acha que discipulado é pegar uma apostila, um caderno e sentar com pessoas 2, 4, 5 horas no dia e ficar ali? Pode ser também. Mas discipulado é com Jesus à mesa. Discipulado é comendo uma azeitona, o Isaías que gosta. Discipulado é comendo um pão qualquer, ou um banquete incrível com filé mignon, salmão, seja lá o que for. Mas quando Jesus está presente, não importa se são 5 minutos ou 50, não importa se são 5 pães e 2 peixinhos, ou uma macarronada, ou uma pamonha, ou um McDonald's que seja, desde que no coração isso não seja um fast food, desde que seja realmente um relacionamento intencional e contínuo. Uma palavra desafiadora. Mas assim que Jesus terminou aquela refeição mais específica com os 12, o que ele disse? Isto é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim. Vamos nos colocar em pé.